Dando sequência à nossa programação, eu gostaria de convidar agora para o painel de empresas desta edição. Eduardo Lapa, diretor da CIL Engenharia, empresa com atuação nacional em infraestrutura e engenharia pesada. Por favor, seja bem-vindo para os aplausos de vocês. E Marcelo Pacheco, diretor da Laqua, indústria fluminense que atua no segmento de bens de consumo, com forte presença no mercado de água mineral e foco em qualidade, inovação, sustentabilidade e relacionamento com seus clientes. Marcelo já está vindo aqui para o palco. Enquanto isso, eu gostaria de convidar Bruno Maiormi, consultor da Firjan, com ampla experiência em desenvolvimento empresarial, estratégia e relacionamento com o mercado, que vai conduzir essa conversa, será o nosso moderador. Peço os aplausos também ao Marcelo. Pessoal, bom dia, né? Vamos dar sequência aqui. Primeiro, agradecer a palestra do Alexandre. Obrigado aí por ter compartilhado esse conhecimento aí, super importante para a gente. Eu acho que vai de encontro ao que a gente veio buscar, né? Metodologia, formação, entendimento, lidar com a complexidade, que eu acho que é um ponto que você colocou de forma muito contundente para a gente, né? A venda, por mais que você olhe ela de maneira muito simples, ela tem uma complexidade que precisa observar e saber lidar com ela. Então, primeiro vou agradecer aqui também os nossos executivos aqui, Marcelo, Eduardo, prazer aqui estar com vocês aqui nesse momento. Será um momento de troca, né, muito importante. Eu queria começar, né, deixar vocês falando um pouquinho, né, uma breve apresentação de vocês, começar primeiro pelo Marcelo. Eu pedi o pessoal da produção, acho que tem um vídeo, né, Marcelo? Se quiser começar pelo vídeo, depois tem uma apresentação, vou pegar depois o passador para você. E vou deixar o Marcelo falar primeiro, depois o Eduardo, na sequência, faz a apresentação também dele, tá bom? Depois a gente inicia com as perguntas. Bom, primeiro agradecer aqui, Bruno, Fernanda, a Firjan, pela oportunidade. Eduardo, Alexandre, parabéns. Eu sou Marcelo Pacheco. Eu, na verdade, a minha formação, eu sou médico veterinário de formação, doutor em tecnologia e inspeção de alimentos. E dentro da minha formação, eu fiz gestão de empresas pela FGV, fui aluno da professora Maria Cândida, que está aqui, em 2011. É um prazer te reencontrar. A Laqua é uma mineradora, na verdade. A água mineral ela não é considerada, né, tecnicamente um alimento, ela é um minério. E a gente é regulado pelo Ministério de Minas e Energia. Então, por isso que chama-se mineração Serra do Preto, o nome do produto é água mineral Laqua. E aí eu fiz um breve vídeo para a gente poder mostrar o que é a empresa, a localização dela, e depois uma apresentação histórica, e depois a gente vai para o debate aqui, a gente Perfeito. vai poder comentar algumas Acho coisas. que já está na... Pode soltar, Léo.
Obrigado, botão. Agora tem uma apresentação, Léo, que ele vai falando aqui, já está na tela, tá na tela. A água mineral Lacqua, você vê, ela está na área rural, né? Isso é um dos nossos desafios grandes como negócio, como empresa, porque a gente tem que lidar com variáveis que dentro de um centro urbano a gente não tem, mas ela, ao mesmo tempo, é a produção de um produto fantástico, né? A água mineral, do jeito que ela sai da fonte, dentro lá no solo, nós temos poços de 120 metros e tem surgências que ela brota direto e vem por gravidade, são 2,5 km de tubulação, e é um produto que, do jeito que ele sai da rocha, ele entra na garrafa, ele não tem adição de absolutamente nada. É só monitoramento, monitoramento, monitoramento. E todo mundo fala assim, produzir água é mole, né? Mas é difícil pra caramba, porque o volume de monitoramento é impressionante, né? E a gente tem que fazer um trabalho de muita responsabilidade com o que a gente está colocando na rua. Então, essa aí é o nosso produto. A gente está localizado em Raposo. Raposo é noroeste do estado do Rio de Janeiro. A gente fica ali, Raposo é distrito do município de Itaperuna. A gente está bem na divisa ali entre Espírito Santo e Minas Gerais. A gente está bem lá em cima. Uma média aí de 300 a 350 quilômetros das três principais capitais, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória. Assim nós começamos há 25 anos atrás, né? Na verdade 28, porque foram 3 a 4 anos aí só de registro junto ao Ministério de Minas e Energia, um processo longo, porque você tem que fazer toda a adaptação. Então, assim, foi na hora que a gente descobriu as fontes e começamos a trabalhar. Daquele trabalho inicial virou isso, né? A gente achou uma abertura maior para começar a tentar captar. E aí foi essa vossoroca que a gente conseguiu fazer, porque a gente não podia captar da terra, a gente tinha que captar da rocha. E para chegar na rocha, a gente começou a cavar e cavar e cavar, a água trocava de lugar, mudava daqui para lá e vai atrás da água, até chegar na rocha lá embaixo. E aí ela veio virando isso e hoje ficou assim. Então, essa é uma fonte, ela fica a mais ou menos uns 400 metros de altitude, ela desce 2,5 km em tubulação de inox, toda com solda de argônio, ela é toda preparada para adaptação. E aí ela, para poder chegar, isso aí são outras fontes, também nos pés da serra. Aqui já é um poço, que é uma outra formatação, aí já é perfuração, esse poço tem 125 metros, ele dá para a gente 13,5 mil litros por hora. Então, hoje a gente está fazendo um total de 30 mil litros hora, mais ou menos. E aí, às vezes as fontes de cima, as que são surgências, elas variam com o tempo, né? Porque elas dependem mais de variação de chuva, não chuva, então ela tem uma variação, o poço é mais estático. E assim nós começamos há 24 anos atrás, né? Essa foi a nossa primeira logo, o nosso primeiro rótulo. A gente só trabalhava com um galão de 20 litros, a gente tinha a indústria era bem pequenininha, e assim a gente começou. Essa foi a nossa primeira equipe, e essa foi a nossa primeira venda. No dia que a gente inaugurou, isso foi o nosso primeiro cliente, comprando galão lá numa carroça de cavalo. E assim a gente. Vai contar a história, né? A história é sempre legal. E a linha do tempo da trajetória, em 2003 a gente inaugurou a planta. Vou levantar um pouquinho aqui, porque início das operações, né? A gente começou a trabalhar. Em 2010 a gente expandiu a capacidade, a gente começou a trabalhar com uma linha de descartáveis. Operação da certificação. Em 2018 a gente certificou a empresa em ISO 22000, que é Segurança e Qualidade de Alimentos, e mais certificação da BNT, que é uma certificação específica de água mineral, que foi criada aqui pela Firjan, num trabalho no Procomp, Firjan, a Binan, que é a Associação de Águas. A gente começamos com 28 empresas dentro do projeto e acabaram 11. 11 empresas hoje são certificadas pela BNT no Rio de Janeiro, um trabalho maravilhoso feito aqui junto com a federação. Em 2024, a implementação do sistema de automação de invase, a gente fez um passo para trás, né, para a gente poder começar a soprar nossas garrafas. Hoje a gente não depende mais
de ninguém, senão hoje a gente não aguentaria o processo de custo. E em 2025 a gente já inaugura uma nova área de expedição e a gente vem crescendo, e esse ano de 2026 para 2027 a gente está dobrando a fábrica. Essa é a nossa intenção, apesar de uma Selic de 15%, etc. e tal, mas a gente está atrás de FINEP para ver se a gente consegue dar uma avançada. Isso aí são as nossas certificações. Hoje a gente está fazendo compensação de reciclagem em 55% de todo produto que a gente bota na rua, né, tirando o plástico do mercado. Aí, depois de um determinado, criamos uma nova marca, uma marca mais popular, chamada Pluvian. Essa aí é a empresa. Já levantaram a plaquinha aqui, que a Fernanda está me controlando aqui, que eu só tenho mais 30 segundos. E essa aí é a vista aérea. As águas descem do pé daquela serra, aquela serra chama Serra do Brito. Ela é uma serra que fica ali, é o pico mais alto da região. Essa é uma vista aérea. A empresa, só para a gente poder posicionar. Toda a água. Opa! Ah, saiu. Errei aqui no. Era outra seta. Toda a água captada desce para esses tanques de inox. Cada tanque tem 50 mil litros e ele faz a regulação de produção, controle, qualidade, tudo monitorado o tempo todo em vários pontos para a gente poder. A gente faz análise de várias bactérias, controle químico, físico-químico, pH, condutividade, etc. Isso aí é a Lacqua. Muito obrigado aí pelo tempo. Muito bom, muito bom. Viram que tem coisa boa aí, né? Tem muita história para a gente poder explorar aqui nesse painel, né, Marcelo? Deixar agora o Eduardo falar um pouquinho, o Pablo falar um pouquinho agora da Steel também, né? A trajetória dele. Eduardo, fica à vontade para colocar as informações aí para a gente. Muito bom. Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores. Muito bom dia. Parabéns pelo Dia dos Namorados. Obrigado, Bruno, Fernanda, Adão, Kiáquio, parabéns. Excelente iniciativa. Parabenizo a casa pelo evento. Parabéns pela empresa. Eu ia tomar água, fiquei na dúvida se era da Lacqua. Não sabe? Você provou, deve saber se é, né? Deve ser. A ideia é o que é a empresa, né? Falar um pouquinho da empresa. Sim, pode falar. A CEL Engenharia. Alguém conhece a CEL Engenharia? Não, só uma dúvida. Assim. Opa! 3 aqui que conhecem. Certamente você conhece, mas não sabe que conhece, né? Nós somos uma empresa de construção civil e engenharia. Estamos com 33 anos de idade. Somos 1.500 funcionários espalhados ao longo do Brasil, né? A gente está nos segmentos de saneamento, energia, mineração e logística de transporte, rodoviário e ferroviário. Então, quando você vai para Angra, aquelas contenções de encosta ali, 90% somos nós que fazemos, né? Então, a gente que atrapalha você quando está indo para Angra, para Paraty, a gente que atrapalha você, né? Quando você liga a sua água lá na sua casa, somos nós que estamos trabalhando para a EGE e para a Iguá, né? Sistema de abastecimento de água, tratamento de água e esgoto. No Rio de Janeiro, a gente tem apoiado a EGE e a Iguá há muitos anos, né? Quando você liga a sua luz também, provavelmente alguma ajuda nossa. Estamos trabalhando com as grandes usinas da Light, Furnas, né? Eletrobras, agora a Axia. Então, certamente você nos conhece, mas não sabe, né? Então, qual é o propósito da minha companhia, né? Uma companhia de 33 anos, assim, não nasceu ontem, também não é tão tradicional, não é uma empresa secular. Um detalhe importante, né? É uma empresa de 33 anos, ela está no 5º ano sob minha liderança. Os outros anos todos ela foi dirigida pelos seus 2 fundadores. A empresa nasceu em 1993, fazendo uma contenção de encosta na Concer, né? Em Rio Petrópolis. Então, são 5 anos que ela está com uma liderança que não é a sua própria fundação, o que já traz, né, um ambiente de complexidade grande. Mas o nosso propósito é contribuir com o desenvolvimento da infraestrutura brasileira, o bem-estar da sociedade, transformando a indústria da construção civil. Transformando a indústria da construção civil. Então, a gente entende que para o desenvolvimento de um país, para o desenvolvimento de um Estado, né, e para o bem-estar da sociedade, toda essa cadeia, né, de infraestrutura tem que estar
muito conectada, né? Alguém vai fazer uma concessão de uma estrada, alguém vai manter essa estrada, alguém vai usar essa estrada. Se nós não estivermos conectados, a infraestrutura do país se move muito lentamente, né? Dentro desse contexto ainda do que é a empresa, a gente nasceu fazendo contenção de encostas, como eu falei, né? Caiu uma encosta ali na Concer, e aí ela chamou os 2 fundadores para ver se tinha uma solução. A empresa fez a primeira obra e ficou 27 anos trabalhando só com contenção de encosta, né? Após a minha ida para lá, a empresa se posicionou no mercado de infraestrutura. Em 2021, nós faturamos 100 milhões de reais. Não era uma companhia pequena, né? Longe de ser grande, mas não era uma companhia pequena. 2021 eu assumo a empresa. Em 2025, a gente fechou com 450 milhões de faturamento, né? Então, isso traz um pouquinho um movimento de transformação empresarial que conecta muito, né, totalmente com o tema que o Kiaki pôde nos brindar, né? Como é que você transforma uma companhia para esse nível de crescimento num segmento, né, onde ninguém acorda de manhã e diz: hoje eu vou comprar uma usina hidrelétrica. Não é assim, né? Ninguém nasce hoje indo lá no supermercado comprar uma água. Na nossa indústria não é assim, né? Então, vender na nossa indústria é muito complexo, né? A venda é uma consequência de uma série de outras coisas. Mas eu pego uma companhia que vendia 100 milhões de reais por ano, 90 milhões de reais por ano, no ano passado vendeu 600 milhões de reais, né? É uma companhia que eu não podia crescer muito o volume de operações, né? Ela fazia 45 obras por ano. No ano passado, nós fizemos 18 obras. É um contrassenso, né? Você quer crescer e faz menos negócio. Então, às vezes, desenvolver negócio não passa só por você vender mais, né? Não necessariamente é por aí. Então, os desafios que uma empresa dessa tem como crescimento passa muito por um desenvolvimento de negócio como ecossistema, né? E para fechar minha fala, minha amiga disse que eu tenho 2 minutos só, esse ambiente traz uma complexidade grande que na tua indústria deve ter também, né? Nós estamos num mercado que é absolutamente intensivo em capital e recursos humanos. Então, uma construtora hoje, ela, em média, se você pegar as 500 maiores construtoras brasileiras, ela tem uma margem de lucro de 3%, em média. Então, a margem de lucro da construção civil se aviltou brutalmente pós-Lava Jato, né? Nem ficou bonito você dizer que era um empreiteiro, né? Era um negócio que taxava você como um cara que quase que um ladrão, né? Mas a consequência disso, tirando toda e qualquer ideologia política, né? A consequência disso foi uma desintegração muito grande da cadeia. Então, hoje você não tem as margens que a construção civil tinha há 20, 30 anos atrás, né? Pessoas. Hoje você não acha um servente, tá? Se você quiser contratar um servente hoje, aqui no Rio de Janeiro, provavelmente você vai ter que tomar de alguma empresa. Fazendo o quê? Pagando um salário maior. Ontem eu tive com a presidência do iFood, né? E estávamos conversando sobre mão de obra no Brasil. São 1.700.000 profissionais que têm como atividade profissional entrega por aplicativos ou motoristas, né, de aplicativos como Uber 99. 1.700.000 pessoas no Brasil. Hoje, você pergunta para um cara se ele quer trabalhar como um carpinteiro, ganhando R$ 2.800 por mês, muito provavelmente ele vai escolher uma outra profissão. Por quê? Porque ele ainda tem a motocicleta dele ou o automóvel dele no final da linha. A taxa de juros do nosso país, proibitiva para a construção civil. Você não tem 15% de margem ao ano, não adianta. Você não vai compor com uma Selic que está girando nessa casa, né? Então, quando você tem um ambiente, eu não sei se todos sabem, se tem muita gente da construção civil, na maior parte das vezes o cliente faz a obra com o nosso dinheiro. Na maior parte das vezes. Então, você contrata uma empresa, ela vai mobilizar, leva 2 meses, aí você trabalhou 1 mês e emitiu sua primeira fatura, já foram 3 meses. Ela tem 60, 90 dias para te pagar, já foram 6 meses. Numa obra de 1 ano, né? Então, esses 2 aspectos
taxa de juro do país, custo de capital e mão de obra afetam muito, muito, muito a indústria da construção civil, né? Então, crescer uma companhia nesse segmento, fazer ela ser uma companhia que cresce, cresce de maneira sólida, é um cenário altamente, assim, perturbador, né? Não tem hoje, assim, um executivo da construção civil que durma bem, assim. Trabalhar 12 horas por dia é o sonho de um cara da construção civil, tá? É o nosso sonho, assim, poder trabalhar 12 horas dia já não basta mais, né? Bom, gente, aperta o cinto que já viu que vem coisa boa aí, né? Porque já falando de crescimento, falando de complexidade, né? Então, vou começar fazendo uma pergunta aqui, né? A pergunta que vai servir tanto para o Marcelo quanto para o Eduardo, né? Mas nesse contexto exatamente que vocês estão falando, né? De planejamento, de estratégia, de decisão, né? Percebam, as duas empresas se transformaram nos últimos anos, né? Começaram pequenas, tornaram-se empresas grandes, né? Empresas que vieram, mudaram de direção, mudaram, né? Mudaram formato, mudaram mindset. Então, tem muita coisa que a gente pode aprender agora, né? Que a gente pode ouvir, né? E também trazer, por exemplo, dentro das nossas empresas, né? Então, a pergunta que eu vou fazer para os dois aqui, né? Vocês podem ver quem quer iniciar, é considerando a trajetória de crescimento e reposicionamento, né? Que a gente acabou de ouvir aqui das empresas. Quais foram as principais decisões estratégicas que mais contribuíram para gerar competitividade, diferenciação e resultados sustentáveis no mercado? Então, a gente olha, né, por todo esse contexto que vocês falaram, né, o que vocês está nos bastidores aí, né? Bom, eu acho que a primeira mudança foi na gestão, né? Como o Alexandre estava falando, a gente até um determinado momento trabalhava por feeling e por experiência, né? Experiência dos sócios, né? Pela história, etc. E num determinado momento a gente conseguiu fazer essa virada, mandamos os diretores sócios todos embora, construímos um conselho diretor, né? Transferimos os sócios para o conselho estratégico, desenvolvemos através de todo o planejamento estratégico, um BSC, né? A professora ali já dá logo um sorriso. Professora, o primeiro planejamento estratégico da empresa foi em 2011 na sua aula, que foi E a gente tem ele como base até hoje, porque todo ano ele é revisitado, ele é replanejado, mas o primeiro veio como aquele plano de final de curso, né? Então, ele está lá até hoje, no dia que você quiser, eu te entrego. Mas a gente usa ele até hoje, então, assim, essa mudança ela foi primeiro estratégica. Então, hoje a gente trabalha por indicadores, né, dentro do BSC. A gente construiu a diretoria para um plano estratégico, e aí entrou um gestor, né, que hoje ele toma conta da empresa, ele é que comanda a empresa no que a gente tange a operacional. Isso foi a primeira grande transformação. A segunda grande transformação foi pós-pandemia. A pandemia foi um baque. A gente perdeu 80% de faturamento em um mês, né? E foi logo depois do verão. A água mineral ela é um produto de sazonalidade, então ela tem uma sazonalidade alta. A gente vende muito no verão. Só a gente observar o quanto a gente bebe de água no verão e no inverno. Nós somos ao contrário do pessoal do vinho, né? E aí, exatamente na descida, que é como a gente começa a descer, que é em março, foi quando entrou a pandemia. Então, a gente estava lotado de boleto para pagar, e a pandemia entrou atropelando a empresa. A gente começou a faturar 20%, aquilo foi uma verdadeira loucura. E aí foi onde a gente percebeu que a gente estava muito vulnerável pelo nosso perfil de cliente, né? A gente trabalhava muito com varejo tradicional, ali em cima dos distribuidores, e isso aí foi exatamente o que parou, né? Bar, restaurante, hotel, ele zerou posição. E aí, depois disso, a gente começou a desenvolver todo esse replanejamento, abrindo um mercado interessante no autosserviço e no corporativo. Então, hoje a gente equilibrou essas vendas, né? Então, é um terço, um terço, um terço. Então, a gente diminuiu muito a nossa vulnerabilidade a partir dessa história. E o outro, a questão de processo, né? A gente não podia mais vender por preço, a gente precisava vender por valor, e a gente precisava de ficar mais eficiente. Então, começamos a investir, reorganizar financeiro,
PCP, replanejar a empresa toda para ela poder dar sustentação para isso. A gente não tem condição, por uma empresa que compete hoje com grandes players, de ficar trabalhando por preço. Então, foi um reposicionamento que a gente fez na época e que foi a melhor coisa que a gente fez. Hoje a gente consegue ter uma empresa muito mais equilibrada, muito mais organizada para poder encarar essa batalha de um Brasil a 15% de Selic e etc. e tal. Muito bom, obrigado. Legal. A nossa transformação, assim, a nossa história de crescimento, ela não nasceu de um negócio bonito, assim, não tem nada romântico nisso, né? Aconteceu, mas isso vem de uma necessidade, né? As empresas de construção civil, elas são muito cíclicas em faturamento, né? Então, era uma empresa que vinha 50 milhões de faturamento, 80, 40, 65, 30 na Covid, né? Daqui a pouco 90. Aí, como é que você olha uma empresa 10, 15 anos à frente, 5 anos à frente, com essas instabilidades, né? Então, isso era uma coisa que a empresa precisava resolver. Dois, obras especializadas. Contenção de encosto, uma reforma de uma ponte. Isso tem tickets baixos, né? Então, como é que você faz? Você vai aumentar muito a sua quantidade de vendas, a capacidade operacional da empresa é limitada. Você está fazendo 40 obras ano, não dá para fazer 80 obras ano, né? Não é assim, a coisa não funciona assim, né? Em serviço especializado, as empresas chegam a um determinado tamanho e não avançam muito mais. Então, isso era um problema. Como é que eu cresço, né? Você pensar hoje, uma companhia de serviços geotécnicos, por exemplo, né? Se você tem 100, 150 milhões de faturamento, você está entre as 3 maiores empresas brasileiras. Tem espaço para você crescer muito mais, né? Você tem que ir para a infraestrutura. Então, esse contexto nos pressionava muito e uma empresa com 28 anos que nunca tinha feito um planejamento estratégico. Então, claro que ela tinha uma estratégia. Nossos fundadores, né, eu chamo de black belts, né, hoje são nossos conselheiros, eles tinham uma estratégia na cabeça, lógico que tinham, né, mas isso dá para uma companhia de 10, 15, 20 milhões. Quando você quer ganhar a escala, não dá. A empresa precisa ter um norte, precisa ter um objetivo, né, delineado e lá seguir. Então, na minha assunção, eu trabalhei basicamente 5 grandes dimensões, né? Eu sou esse cara que o Marcelo botou lá, né? Tirou os fundadores e botou lá. Sou eu, né? Eu sou o chato da vez, os fundadores a gente tirou. Então, a primeira dimensão foi governança. Como é que você cresce uma empresa e não tem governança? Isso é perigosíssimo, você sair vendendo mais numa empresa que não tem governança. Então, a gente implantou um conselho consultivo, treinou os nossos fundadores em governança, né? Hoje eles fazem parte de um conselho consultivo que tem 2 membros independentes, inclusive. E o que eu trabalhei muito? Construir um novo lugar para eles na companhia, né? Um novo lugar. Às vezes as sucessões falham porque o sucedido não vê seu novo lugar. Então a gente tem que tomar cuidado. As empresas de construção civil, elas são muito longevas, né? Elas têm 70, 80, 90 anos e são companhias que quebram muito por não sucessão. Então, eu precisei ter esse cuidado, né? Temos diretores com mandatos estabelecidos, estatutários, têm suas metas, têm seus planos de ação, então a governança deu um pouco de arcabouço de profissionalização para a empresa, né? O segundo aspecto que a gente mexeu, não foi com a sua ajuda, viu, professora, mas pode ser que seja, foi a estratégia. Depois a gente precisa se conhecer um pouco mais. Mas na semana passada eu levei um fundador para fazer uma apresentação na FIENG, né? E ele dizia, eu não sei como a empresa ficou 28 anos sem um planejamento estratégico, eu não sei como é que eu consegui viver até lá, né? Hoje, tudo que vai acontecer tem que estar descrito. Hoje, tudo que está acontecendo na empresa eu sei num celular, porque tem um dashboard para mim. Eu não sei como eu vivi sem isso, né? Então, a gente mexeu na estratégia, que eu não considero que seja uma bota de gesso, não. Não, mas ela é um norte, é uma bússola, é um guia, né? E eu uso muito ela, às vezes, para proteger a companhia das intempéries de sócio. Sócio, acionista, às vezes ele acorda com uma ideia e quer fazer aquilo, né? Há 2 meses atrás foi a nossa entrada no óleo e gás, né? Disse, não, nós não vamos entrar no óleo e gás. Eu disse, espera aí, mas a empresa é minha. Me falou um sócio, a empresa é minha, nós vamos entrar no óleo e gás. Não, tudo bem. O que eu posso é submeter isso a conselho,
a gente fazer um estudo. Nós estamos em 4 novos segmentos que não nos consolidamos. Entrar num quinto, eu posso trazer um risco muito grande para a sua companhia. Você brincar com o seu dinheiro pode, eu não posso. Então, nós vamos fazer um plano de negócio para ver como é que se dá a nossa entrada no óleo e gás, né? Então, se você vai nas intempéries de todos os sócios, de todas as companhias, pode ser que dê muito certo, mas pode ser que não dê também, né? Então, uma empresa que cresce com escala, ela tem que ter estratégia. A terceira dimensão, desenvolvimento de negócio. Aliás, parênteses, eu não me apresentei no início, mas tem 2 características que me movem muito, assim. Eu sou apaixonado por pessoas, principalmente as do sexo feminino, né? Não assim, para casar e tal, estou no 4º casamento, por favor, não. Não é nesse sentido, mas o sexo feminino traz um brilhantismo à gestão que percebe variáveis que o ser humano masculino não percebe, né? Então, inclusive, a gente botou um pré-requisito, né? Metade do nosso conselho consultivo tinha que ser do sexo feminino, né? E graças a Deus a gente conseguiu. Obrigado, palmas para vocês, mulheres. Parabéns. A gente deve tudo a vocês. Muito obrigado. Então, a gente precisou trabalhar no desenvolvimento de negócios, então a minha paixão por pessoas eu acho que ajudou muito e eu sou apaixonado por vender. Tudo na nossa vida acontece porque alguém vendeu alguma coisa para alguém. Então, você está aqui, alguém te vendeu alguma coisa hoje, né? Então, a gente tem esse mantra de toda CEL ser vendedora. Hoje me mandou uma mensagem da nossa líder de ESG. Ela disse, olha, nós vamos fazer uma venda aqui na Votorantim, eu estou com o diretor de operações aqui da Votorantim. A minha líder de ESG vende. Então, desenvolvimento de negócio, se não for ecossistema empresarial, no B2B você não vai desenvolver bons negócios, né? Uma coisa interessante que eu mexi, a gente operava com 40 obras, um ticket médio de 3 milhões. Hoje a gente tem uma iniciativa, a gente chama de régua Go No Go, Kiaki. Nós rejeitamos 82% dos pedidos de proposta nossa. Olha que loucura, né? Você quer crescer a companhia Escolher o cliente. e ao mesmo tempo está querendo vender menos. Eu quero trabalhar negócios onde eu consiga vender melhor. Então você está vendendo hoje a sua obra para o último trimestre? Não. A obra do último trimestre eu vendi há 2 anos atrás. Hoje eu estou trabalhando numa usina da Copel que vai ser desenvolvida em 2029. Hoje eu estou trabalhando com 3 concessionárias rodoviárias que vão bidar num leilão ainda do Ministério dos Transportes. Por quê? Quando ele bidar, eu que fiz o CAPEX dele. Então, lá na frente, muito provavelmente vai ser difícil uma empresa de construção tirar a obra da gente. A gente vai ganhar a obra quando ele ganhar o leilão. Então, desenvolver negócios em empresas B2B tem que ter boa entrega. Você que é da Stan, tá? Se a tua entrega não for boa, não adianta você vender mais fechadura, tá? Se o cara meter a mão lá e quebrar a chave dele, pode ter um ótimo vendedor, mas a tua entrega é que vai vender. O meu peão de obra, né? O peão de obra. Quando o presidente do meu cliente vai lá visitar uma obra, não sou eu que recebo ele não, tá? É o meu peão de obra. E aí ontem eu recebi um cara na minha casa, ele foi entregar uma geladeira, eu não vou falar o nome, né, por conta da marca. Eu falei, o senhor acha que essa geladeira é boa? Ele essa marca, que eu não vou falar o nome, já não é mais isso tudo, né? Eu falei, mas rapaz, você é dessa marca? Sou. Olha, da Braskem, você que falou, tá? Você falou, todo mundo ouviu a marca. Então, não é mais isso tudo. Eu falei, mas rapaz, você é dessa marca que a minha amiga falou? Sou. Sim, e ela não é mais isso tudo? E doutor, foi tempo. Esse cara, ele vendeu para mim ou não? Ele me trouxe uma baita de uma sensação de risco. Não é isso? E hoje eu vejo, por exemplo, um business developer meu vendendo uma obra, isso aconteceu comigo na semana passada, tá? Uma obra numa mineradora, que é uma mina que ela está desativando, e ele querendo botar um esforço grande da empresa nisso. Não parecia fazer sentido. Por quê? Você vai vender essa obra? Muito provavelmente vai. Mas essa mina está fechando. Você está desativando ela.
O cliente não tem mais atividade operacional nela, o cliente não tira a rentabilidade dele nela. Qual a importância que ele vai dar para essa obra? Será que ele não vai te espremer só no preço? Será que você desenvolvendo uma boa obra, ele vai ter longevidade com ele? Então vamos sair dessa. Não, mas nós estamos precisando de carteira. Estamos precisando de carteira, mas uma carteira mais saudável. Então eu mexi em desenvolvimento de negócios como um todo e rejeitando muita coisa. Agora, a minha taxa de conversão era 8% em 2021. Está em 38% em 2025. Por quê? Porque vender custa dinheiro, minha gente. Vender custa dinheiro. Então, o que eu estou olhando? Meu amigo, se o seu custo comercial eu não conseguir repassar nas minhas obras, não fez sentido para o acionista. Está tudo bonito, está lindo, tem um processo de gestão, tem uma tecnologia, tem IA, mas se você não vender mais, meu amigo, a história não vai ficar bonita. Então, você tem que vender mais com mais qualidade, preservando a rentabilidade. Eu contava para o Kiak, quando eu entrei na empresa, eu quis conhecer o fluxo de caixa de uma obra. Então, o cara estava fazendo uma proposta de 110 milhões, ele ia apresentar 2 dias depois. Eu disse, pô, essa obra é bem legal, nós vamos fazer um trabalho para a Vale de 120 milhões, a empresa está faturando 100 milhões. Eu quero conhecer o fluxo de caixa da obra. Fluxo de caixa? Mas a gente ainda não vendeu a obra. Não, eu sei, por isso que eu quero conhecer o fluxo de caixa. Minha empresa tem 100 milhões de faturamento. Você vai vender uma obra de 120? Você tomar um tombo nela, você quebra a empresa. Não, mas a gente não faz fluxo de caixa para a obra que está vendendo. Opa, então você não está preocupado com a rentabilidade da obra. Então, a gente mexeu nesse pilar. Quarto pilar, o ruim de vender é que tem que entregar, né? É chato, entrega, porra, você estoura champanhe na venda, o cliente gosta. Hoje de manhã eu tomei um café da manhã com uma diretora da CCR, ela estava hiper feliz. Então fomos tomar um café da manhã. Eu disse, o próximo café da manhã é na nossa briga, né? Então vamos tomar um hoje bem tomado, que na próxima vai ser briga. Então, é isso, né? A vida do construtor é isso. Tem problema, você tem problema. Vai construir uma rodovia, não tem problema. Você sobe a Serra das Araras ali, não sei se alguém subiu agora. Está uma inquietação danada, né? A gente pede desculpas por isso, mas é a obra que gera esse problema, está quebrando aquilo tudo lá. Então, eu precisei mexer nas estruturas de entrega, montar uma área de engenharia, montar planejamento e controle, né? Montar uma estrutura de gestão contratual, jurídico, a companhia não tinha jurídico. Aí o fundador me dizia, mas uma obra de 3, 4 milhões nem paga um jurídico. Sim, mas hoje nós estamos fazendo uma usina de 350 milhões. Então tem que ter o jurídico, sim. Né? Eu vou sentar na mesa com o cliente com o jurídico do lado? Vai. Mas por quê? Porque ele traz o jurídico dele. Então vai fazer parte. A minuta contratual, eu vou botar o jurídico na comercialização? Vai. Você fechou um contrato mal fechado, você tem 3, 4 anos de problema. Então, o jurídico nosso vende também, Kiara. Né? Então, eu mexi em toda a estrutura de entrega e mexi em estrutura de gestão, toda a retaguarda. Então, montamos uma área de ESG. O fundador disse, mas rapaz, ESG? O que é ESG? Como é que eu vou explicar para um homem de 78 anos de idade que o negócio dele era tocar pau na obra? Toca pau na obra, esse é o lema do empreiteiro. Toca pau na obra. Debaixo do estádio da Fonte Nova, ali esse estádio do Clube Bahia, ali embaixo tem 2 retroescavadeiras, lá embaixo. Por quê? Por um erro de engenharia, depois custava mais caro tirar aquelas escavadeiras do que aterrar elas e deixar elas lá. Hoje ninguém pode fazer isso. Hoje isso é antissustentabilidade, é um passivo terrível. Ninguém pode fazer isso. Hoje você não pode fazer uma obra e desviar o curso de um rio para fazer sua obra. Não. Você vai ter que contemplar ele. Né? Então, isso há 5 anos atrás. Hoje, ele me pergunta, vem cá, quando é que vai ser a nossa 5ª obra carbono neutro? Nós temos que neutralizar carbono. Nós temos 4 obras carbono neutro. Em 2022, eu neutralizei carbono da nossa primeira obra. Um replantio de tudo que a gente desmatou. Então, se você não estiver preocupado com isso, estiver preocupado só com a obra, você não vai vender. Né? Montamos uma área de RH. O fundador dizia, nós já temos um RH, eu fui ver, era o DP, não era um RH. Então, montamos um RH. Né? Montamos uma prática estruturada de inovação. Hoje a gente tem uma área de inovação, fez um trabalho belíssimo com a Firjan, está fazendo hoje com o Senai. Né? Você tem que ter inovação. A indústria da construção civil, eu não sei se vocês sabem, no relatório da McKinsey do ano passado, a McKinsey tem um relatório anual, ela coloca o nível de automação e inovação tecnológica
em 20 grandes segmentos. A construção civil fica à frente da caça e da pesca. É a 20ª. A 19ª somos nós, construção civil. O nível de inovação é baixíssimo, o que é um contrassenso, né? Porque cada obra é uma engenharia. Eu tenho tempo ainda? Cadê a amiga que está controlando o tempo? Não, Tem? não, gente. Não. A gente está nas Tá. perguntas aqui. Não, que eu sou meio apaixonado terminando, assim, se deixar eu vou falando. Tem mais pergunta aqui para gente. Tem, né? Tem mais. Então para fechar, essa foi a última dimensão que eu mexi, não menos importante, mas o que eu precisava? Gerar caixa. Hoje as companhias de engenharia, elas têm um problema seríssimo de geração de caixa. Elas têm carteira de obra? Tem. Elas têm equipamento para fazer obra? Tem. Mas não tem caixa. E hoje você vai num banco, um banco não quer mais dar dinheiro para uma construtora como dava. Foi época. Hoje ele não quer dar, é muito risco. A equação risco-retorno não se fecha. Então, eu precisava gerar caixa. Né? Que é um ponto muito importante que eu falo. O nosso crescimento de 100 para 450 milhões, ele não diz muita coisa, tá? A gente tem que prestar atenção nisso. Às vezes você cresce a sua companhia 3, 4 vezes, mas come toda a rentabilidade dela. Então, faturamento na sua empresa é o orgulho, né, Marcelo? Faturamento é o orgulho. O que vai dizer a saúde dela é o resultado. É a linha final. Se você não está gerando caixa, meu amigo, sua empresa pode ter crescido, pode estar muito bacana, mas você não vai conseguir fazer com que ela seja longeva, né? Então, eu gerei caixa para poder fazer isso. Não foi nada bonito, não. Foi com muita transpiração. Depois a gente foi botando essas áreas, né? Então, nosso EBITDA saiu de 5% para 11,5% que a gente fechou no ano passado. Então, você cresce a companhia 4 vezes, mas tenta trazer o EBITDA junto, né? Peguei um nível de alavancagem X, essa informação é um pouco mais sensível, é X. Hoje o nosso nível de alavancagem é X, né? Assim, o acionista vê que a companhia dele está crescendo, mas está crescendo com saúde, né? E a minha última mexida é plano de sucessão. Então, em dezembro, eu pedi demissão. Em dezembro do ano passado, eu pedi demissão. Por quê? Eu tinha 5 grandes KPIs e um deles eu falhei. Então, no conselho do fechamento do ano, eu pedi que o conselho me demitisse. Por quê? Um board tem que demitir um executivo que não entregou seus resultados. Então, de 5 resultados entregues, eu falhei em um, a companhia tinha que me demitir. Então, eu pedi minha demissão em dezembro e nesse ano, o que eu estou fazendo? O meu plano de sucessão. Quem é o novo gestor que vai assumir a CEL para estabilizar ela nesse patamar e levar ela depois para um outro patamar. É uma coisa que você tem que saber fazer também, né? Quando é que é a sua hora de ir tocando a sua companhia, de ir tocando a direção comercial, de ir tocando a sua área de desenvolvimento de negócio e qual é a hora de você sair. Às vezes você precisa sair também, né? Durante os últimos 20 anos, antes desses 5, eu trabalhei em grandes consultorias e nas minhas próprias, né? Então, consultoria você vê muita coisa, né? Uma das empresas que eu reestruturei foi a Brinks, essa que faz transporte de valores, né? Brinks. E eu dizia, o que vai ser uma empresa de transporte de valores quando não tiver mais dinheiro? Para transportar o quê? Né? E isso era muito estranho, né? E eu dizia para o presidente da companhia, a companhia tem um problema seríssimo. É você. Esse é um problema sério. Ele dizia, eu sei, eu contratei você por isso. Eu sou um seríssimo problema. E hoje, 20% do faturamento da Brinks é transporte de valores. 20%. Então, o resto vem de armazenamento de bens de grandes valias, gestão monetária de companhias internacionais, transporte de obras de arte. Transporte de obras de arte é mais do que transporte de valores hoje, né? E segurança digital. O digital hoje é 30% do faturamento da Brinks, né? Então, assim, e é uma companhia brilhante, eu não estou colocando nenhuma crítica a ela, muito pelo contrário, é uma companhia brilhante. E toda a transformação dela começou onde? No desenvolvimento de negócio. Eu vendia segurança em um carro forte. Agora eu vou ter que vender que eu faço a segurança do seu processamento interbancário, né? É uma outra empresa, é um outro negócio. Muito bom. A gente, na verdade, pegando um gancho, até nessa fala aqui, o Marcelo também colocou uma coisa importante na fala dele, né, que vocês se organizaram, na verdade, né, vocês se organizaram para sair para o mercado, né? E aí o Marcelo colocou uma coisa interessante, que ele se organizou e mudou o público dele, né? Tinha um produto, ele refez ali todo o posicionamento dele, entendeu que o mercado também tinha uma outra dinâmica, para sair um pouco, né, da concentração,
até em cima do que o Eduardo acabou de colocar também, né? Você conseguir diversificar, você conseguir enxergar outras saídas, né? Não ter concentração em um único público. E aí, Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi para vocês, né? Quando vocês saíram para o mercado, né? Você sai para o mercado mais competitivo ainda, né? Vocês mudaram o público, né? Com essa presença, e vocês começaram a enfrentar com grandes empresas. Então, né, no mercado competitivo com grandes empresas, né? Como que a LACO constituiu o posicionamento estratégico para se diferenciar? E conquistar, na verdade, de certa forma, conquistar esse espaço também, né? Esse é o super desafio, né? Eu acho que a primeira palavra é adaptabilidade, né? A gente, como empresa pequena, em relação aos grandes players, a gente tem que ser altamente adaptável. E o Alexandre está falando dessa questão das universidades e da formação dos profissionais. Gestão, negociação e adaptação, eu acho que são 3 pontos fundamentais na formação de qualquer curso, seja ele medicina, porque você tem que estar. O mundo hoje ele precisa de adaptação. A gestão, como um todo, adaptabilidade, qualidade, atendimento. Então, hoje a gente brinca que a gente tem clientes, restaurantes especiais, espetaculares, em regiões maravilhosas, que a gente não sai. A gente está ali firme e com competição e com muita gente querendo entrar, essas grandes marcas querendo entrar, e a gente não sai dali, porque a gente rompeu muita barreira de grandes players nas falhas deles. A gente ficou só pegando os buracos, porque eles deixam falha. E é a hora da gente entrar e consolidar, né? Então, a gente trabalhou muito, muito isso, né? E as brigas são muito grandes, né? O nosso produto é um produto diferente do seu, de baixo valor agregado, é um produto barato. A gente não tem preço barato, né? Isso aí foi outro foco da empresa. A gente não foi para o combate, né? Para aquele produto de combate. A gente se vê, a gente não, a gente brinca que se a gente vê a Laqua hoje sendo vendida no ambulante, vai ser um motivo de muita choradeira para a empresa inteira, porque não é o trabalho, né? E a gente não vê, né? Ela foca num trabalho melhor, mas em compensação a gente tem que trabalhar muito a gestão e muita produtividade, porque o nosso produto ele é mais caro para vender, mas ele também é mais caro para produzir, porque a gente foi buscar certificação, a gente trabalhou com ISO e é uma coisa que encarece o processo. A segurança do alimento, ela deixou de ser base, hoje ela é central no planejamento estratégico, ela passou a ser central é, através de todos esses processos de certificação. Então, para furar aí, assim, quando você vai para o mercado corporativo, por exemplo, confiança é um ponto fundamental. Entrega, garantia de entrega é outro ponto fundamental. Às vezes a gente está trabalhando com plataforma. Ele tem que levar água lá para o pessoal e não pode faltar. E chega lá, o produto não pode ter nenhum tipo de contaminação, nenhum tipo de problema, né? Então, adaptabilidade são questões que a gente foi construindo para poder chegar. Uma mudança que a gente fez também foi interessante para o nosso negócio, como a gente tem sazonalidade, o nosso chato, né, o nosso CEO, que é o Carlos, né, o Kaká, ele que hoje comanda a empresa. Então, assim, a primeira mudança que ele propôs, que a gente fez, foi a mudança do planejamento. O nosso planejamento é feito em junho e julho, e não em dezembro. Por que feito em junho e julho? Porque é a hora da baixa. É a hora que a gente pode fazer com calma, a gente pode planejar, porque não dá para fazer planejamento na Laqua em dezembro, janeiro e novembro, porque é uma loucura. É um movimento absurdo, é todo mundo querendo água, é fila na porta, e aí a gente mudou. Então, o ano Laqua ele vai dia 1º de agosto a 31 de julho, né? Isso aí ele não segue o ano fiscal, né? Ele mudou. E aí, nesse caminho, o que eu entendo? A venda ela é a consequência de todo o trabalho da retaguarda, né? Porque senão não adianta a gente se preparar, tá vendendo, vendeu pra caramba, mas aí o nosso EBITDA, pô, porcaria. Nós, em 4 anos, a gente triplicou o faturamento e trouxemos o EBITDA de 5% para 15%. Entendeu? Então, é um trabalho, mas é suado, viu? É suado, é sacrificante, é difícil,
O fato da gente tirar, a gente ficou 3 anos preparando a empresa para fazer essa mudança, de botar a diretoria num conselho diretor, de preparar o Kaká, que a gente chama, né, o nosso Carlos. Ele começou como consultor, né? Ele veio com a consultoria, e no princípio, vou só contar uma coisa, ele não queria ser meu consultor, não, cara. Eu chamei ele, pô, eu queria que você fosse meu consultor, fomos para a reunião lá no escritório dele, ele falou, deixa eu te avaliar primeiro. Deixa eu ver seus números. Aí peguei aquelas minhas planilhas mequetrefe, olhou. Deixa eu te contar uma historinha, então. Eu também era consultor na CEL quando eu entrei. E quando é que eu virei executivo? Não sei se eu te contei essa história. Eu estava no segundo mês de consultoria, eu chamei os fundadores, dizendo, olha, eu queria interromper o projeto e devolver o dinheiro para vocês. Aí eu disse, porra, que loucura, né? Primeira vez nós vimos isso, como é que uma consultoria quer interromper? Por quê? Eu via que eles queriam vender mais, mas se eles vendessem mais, ia trazer um problemão para eles. Minha consultoria ia causar um acidente sério na empresa, né? E aí foi então que eles Não, me chamaram. então é isso, é porque na verdade o que eu queria entender se a gente ia comprar o projeto, né? Se a gente ia mergulhar junto com ele, porque não adianta, senão ficar batendo ali e dando murro em ponta de faca, né? Então foi um processo, né? A gente foi para lucro real, a gente mudou o processo todo, reconstruir a cultura. Hoje o nosso grande foco, né? A gente tem trabalhado intensamente, depois de todo esse trabalho feito, na cultura empresarial, né, na cultura da qualidade, né, na cultura da segurança. Então, é o que você estava falando, né? O pessoal conversar dentro do corredor, tem que estar preocupado com cultura, porque tinha hora que a gente está falando com a empresa que produz alimento para criança, para idoso, né? A pessoa via um lixo no chão, pulava por cima do lixo e não tirava. Né? Exemplos bobos, mas que fazem toda a diferença dentro do processo. A gente montou agora até uma estrutura física, que a gente chamou de Centro de Cultura e Inovação, né? Então, a gente tem treinamento, a gente tem equipe de segurança de alimento que se reúne semanalmente, tendo todas as não conformidades, todos os processos, o que está acontecendo. Então, a gente tem que se adiantar ao processo, porque um problema, ele mata o seu negócio, no nosso caso. Né? Porque aquilo, ainda mais hoje, com rede social, a comunicação é muito rápida, a margem é muito apertada, não tem sobra para você. Eu não sou uma Coca-Cola, né? Não dá para errar. Então, o erro para a gente é muito grave e pode ser fatal. Então, focar na segurança. E é na hora que a gente entrega a venda, que eu dou estrutura para o nosso comercial trabalhar, como a gente trabalha ainda num produto de commodity, faz toda a diferença para ele vender. O que o seu produto tem de diferente? É a primeira pergunta. Todo mundo, água é água, né? Mas não é água, é água. Água tem DNA. Cá não existe uma água mineral igual a outra. Todas são diferentes. Então a gente tem todo o processo aí de mineralização, como é que ela é, qual a composição dela, mas eu reciclo 55% de todo o plástico que eu boto na rua. Eu tenho uma certificação ISO 22000, que é segurança e qualidade de alimento. Eu tenho uma certificação de ABNT. Eu trabalho com a sustentabilidade. A gente, em 20 anos, a gente dobrou o volume de Mata Atlântica da empresa, sem botar mão em nada, só deixando a natureza cuidar. Porque a água tem uma relação direta com o meio ambiente, né? Quanto mais mato, mais água, mais qualidade e mais proteção. Então, todo esse processo é um processo que sustenta a venda, né? Porque você precisa de ter argumentação. Aí você deixa de ser aquela venda. Você está vendendo um produto, eu estou vendendo mais do que um produto, né? Estou vendendo um produto sustentável, um produto orgânico, estou vendendo um produto que eu te dou segurança, eu te dou confiabilidade, eu vou te dar atendimento. Então, assim, é a forma que a gente conseguiu romper e está dando certo, né? A gente continua avançando, abrindo mais mercado. Hoje a gente tem trabalhando no estado do Rio, Minas, Espírito Santo, né? E com todas as dificuldades, porque o Rio de Janeiro não é um estado fácil de trabalhar, né? Tributariamente, politicamente, né? Usei muito a estrutura da federação. A federação, ela dá um apoio, agora fazendo uma pequena propaganda, mas que eu falo só faço com orgulho, porque o apoio que ela já deu para a gente nessa estrutura toda, quando a gente começou a ISO,
quem fez a preparação para a gente foi o Senai, Vassouras ainda. Quando a gente começou a trabalhar a questão da gestão, a gente fez Brasil Mais Produtivo 1, Brasil Mais Produtivo 2, Brasil Mais Eficiente, Indústria 4.0, com um projeto da CNI, que foram selecionadas 2 empresas no estado do Rio, a nossa e mais uma outra do sul do estado, que foi um trabalho assim, esse trabalho fundamentou a gente para a gente avançar na tecnologia, na indústria 4.0. Então, hoje a gente tem monitoramento de tudo, just in time, a gente consegue olhar tudo. As nossas correções eram feitas no mês que vem. Eu tenho um problema aqui, mês que vem, na hora do relatório, a gente olha, vê. Hoje é imediato, a gente consegue olhar o tempo todo como é que está produzindo, qual máquina que está eficiente, qual máquina que está deficiente, quantos % de produção ela está fazendo, tudo na tela, entendeu? Tudo com sensor. E isso foi um diagnóstico feito num projeto de Indústria 4.0 feito pela CNI, que foi um projeto muito bacana. Então, eu acho que as pequenas empresas têm que buscar essas alternativas, porque elas são muito ricas e elas dão um suporte muito interessante para a gente. Como a gente está fazendo aqui hoje, né, que vai ter a sua imersão aí, do Alexandre à tarde. Tem muita coisa bacana, Sebrae, Senai, Fijan, né, a estrutura toda do IEL, pós-graduação com a professora Cândida, né, fazer o planejamento estratégico com ela, você pega o planejamento que é bom para caramba. Cara. Vou pegar. E é isso. Muito bom, olha só. A gente está quase encerrando aqui, mas a gente já tem que fazer uma pergunta. Então, quem quiser fazer uma pergunta, já pensa na pergunta. A gente vai ter para fazer uma pergunta aqui na sequência? Lá tem. Quer fazer a pergunta? Ele vai te passar o microfone aqui? Eu esqueci o seu nome, perdão. Não, Certo. do lado. Eduardo. Eduardo. Na sua primeira fala, tem uma coisa que você disse assim, vender custa dinheiro. Preciso de uma carteira, mas uma carteira saudável. Na hora que você falou isso, todo mundo aqui, a gente se olhou um para o outro aqui da Stan. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão de vender custa dinheiro, porque isso está martelando na minha cabeça e eu não estou conseguindo parar de pensar nisso. Desculpa. Caio. Tá bom. Eu vou tentar resolver. Mas alguém tem alguma outra questão? Porque a do Caio é muito difícil. Alguém tem uma outra questão? Não. Se não tiver, eu vou na dele mesmo. Mas, rapaz, você esqueceu o meu nome, eu te aborreci tanto assim. Tá certo. Tá bom, vamos lá. Vender custa dinheiro. O que é isso? Se você tem um produto como uma água mineral, né, você tem uma estrutura de venda que ela vai ser paga por alguém. Quem é esse alguém? Esse é alguém que comprou a água mineral, né? Se você vendeu a água mineral, pagou todo o seu custo de produção, pagou imposto, né? Pagou seu custo administrativo e sobrou dinheiro, tá bacana. Se você vendeu a água e está faltando dinheiro para pagar algum elo da cadeia, essa sua comercialização não está conseguindo fazer com que a empresa se pague, né? Então, o que é importante você olhar você enquanto um líder comercial? Ou você enquanto um líder de desenvolvimento de negócio, você enquanto um diretor comercial. O que eu tenho de comercialização e qual é o custo comercial que eu vou conseguir repassar dentro do meu produto ou serviço? Porque se você não estiver repassando, alguma hora o empresário vai dizer, não faz sentido essa estrutura de comercialização. Então eu vivenciei isso. Eu peguei uma empresa com 8 vendedores. E um custo comercial que era 4,5% do que a empresa faturava. Gente, não parece ser razoável. Não parece ser razoável. Eu não sei se são 8 pessoas, se são 18, ou se são 5. Não me parece razoável. É que numa empresa que deixa uma margem líquida de 3, 3,5, você tem um custo comercial de 4. Essa conta não fecha, é matemático o negócio, entendeu, Caio? Então, o que o empresário vai olhar? Eu consigo repassar todo esse custo comercial no que eu estou vendendo? Se sim, tá bacana, senão me liga um alerta. Então, hoje, o que eu meço?
eu repasso 1,5% de custo comercial dentro de uma obra. Então, quando eu vendo uma obra de 100 milhões, 1,5% desses 100 milhões é custo comercial que eu tenho. E se eu não vender essa obra, meu amigo? Eu afundei esse 1,5 milhão. Afundei. Porque esses 100 milhões não vão ser contratados, mas esse custo comercial existiu. Já está na conta. Já está na conta. Então, o que você tem que dosar? Você tem que sempre olhar a sua estrutura comercial, o que ela está gerando de comercialização para a empresa, isso é importantíssimo, e qual é a rentabilidade do negócio que você está vendendo, para depois fazer a conta inversa. Eu hoje tenho 6 business developers na empresa, eu não tenho mais 8, eu tenho 6. Eles ganham o dobro do que ganhavam os outros, mas o meu resultado é o triplo. Então, hoje, esse custo comercial está fazendo sentido. Eu tenho um custo comercial que girou entre 1,5% a 2,1% do faturamento da companhia. Aí está razoável. Aí eu consigo manter. Senão o empresário vai dizer para você, meu amigo, você me deixa 5% de lucro líquido, tá? E o teu custo comercial é 4%, então ele é meu sócio. Tua área comercial é minha sócia. Eu tenho que trazer essa turma toda como sócio. E hoje o meu diretor comercial tem stock option. Por quê? Eu disse para o acionista, ele é seu sócio? Sim. Ele é. Então, hoje ele tem stock option. Meu diretor de operação também tem stock option. Para quê, Caio? Eu estou trabalhando na entrega de uma obra. Não é eu vou entregar a obra. Não. Você vai entregar a obra com maior resultado. Por quê? Porque se você trouxer esse resultado, você pode ter um percentual da empresa. Ele ganha também, né? Ele vai ganhar também. Então, cara, o que eu acho? Vendas sustentáveis passam por um ecossistema comercial que é pago, que consegue ser pago, né? Isso é um pouco da minha leitura. E aí entra um pouco dos indicadores que você usa. Você falou de indicadores, né, que eram usados, dos que devem ser usados, né? Você está lá na Stan, você está trabalhando uma revenda. Essa sua revenda é saudável ou não para a empresa? Essa sua revenda, ela tem um histórico bom ou ruim? O que essa revenda vai fazer no futuro para você? Qual é o score dela dentro da sua carteira de cliente? Você deveria estar trabalhando nela ou noutra? Você é líder de uma região. Essa região é promissora ou não? Eu tenho um executivo de mineração que disse para o nosso diretor comercial e pediu uma reunião comigo, disse, eu não quero atuar mais em mineração. Eu falei, mas por quê? É o que a gente mais cresceu. Eu disse, pois é, mas nesse tipo de serviço de descomissionamento, nos próximos 3 anos eu não vou ter muitos projetos. Então eu até vou vender mais agora, mas daqui a 3 anos eu não vou ter o que fazer na companhia. Então, olha a leitura dele. Nós estamos trazendo esse cara para energia. Ele está desenvolvendo negócio em mineração e energia. Porque o que ele viu? Eu vou me tornar um custo para a empresa, não vou trazer grandes negócios e a empresa vai sair comigo. É melhor eu remodelar isso. Então, essa percepção vem a partir de indicadores que não são os clássicos, né? E o que você tem que você tem que fazer, cara? O teu lema. Minha amiga de Libras aí, como é que é vender mais em Libras? Vender mais é assim? Pô, vamos ver se a gente aprendeu. Como é que é, minha amiga? Assim, aí depois sobe, vender mais. Pô, pois é, depois tu vai dar um curso dele para todos nós, vender mais. E melhor. O que é o melhor? É um custo comercial aderente ao teu negócio. Se não, meu amigo, você vai ter o seu bônus lá, vai ter o seu comissionamento e a sua empresa não vai ser saudável. Os indicadores fazem diferença nesse mesmo movimento. Mas né? esse ponto é fundamental, vender melhor. Né? Hoje a gente recusa clientes. Se não tiver estrutura, prefiro não vender, deixo o produto parado aqui. Para que eu vou queimar estoque? Aquela fissura de venda. E se deixar na mão de vendedor, ele quer vender. Que tá de prejuízo, né? Mas Quer assim, trabalhar com desconto, e não dá para trabalhar sem indicador. Eu acho que hoje a precisão dos indicadores, a precisão do planejamento, ele vai ficando cada vez mais importante, porque a gente não pode falhar. Mas, muito mais, isso se tornou muito mais vital para as empresas, né? Essa não falha, né? Porque o vendedor, não o desenvolvedor de negócios, tem uma diferença brutal entre isso, hein, Caio? Desenvolver negócio é uma coisa, vender é outra.
O vendedor está olhando aquela venda ali. Porra, não posso perder esse negócio aqui. O desenvolvedor de negócio está olhando a cadeia toda. Então, eu trabalho muito com o meu diretor comercial, assim, não é o foco no cliente, é o foco do cliente. É o foco do cliente. Você está levando valor para o seu cliente? Você não está levando valor? Eu tive com o presidente da Eco Rodovias semana passada. Ele disse, diga, Lapinha, o que você quer me vender? Eu falei, não, hoje nada. Hoje nada. Eu quero trabalhar com você a segurança numa rodovia sua que está muito comprometida. Você vai ter problema seríssimo nela. Então, eu quero te ajudar a instrumentar todas essas encostas aí e monitorar as encostas para você. Antes dela cair e eu te vender uma obra, eu ganhar uma receita recorrente com você. Que essa tua rodovia não está boa. Então, Caio, eu talvez tenha perdido a venda de uma obra. Meu time de rodovias fala muito isso. Se eu instrumentar encostas e fazer uma pequena intervenção, eu vou deixar de vender uma obra de 80 milhões. Mas você vai vender 10 de 15, pô. Maior, né? Muito bom. Não é isso? Temos... Então você tem que prestar atenção nisso. Do professor. Tá. Tem mais... Deixa só passar aqui pro Kiako aqui rapidinho. Depois, Caio, lá, depois eu mais queria fazer as pazes contigo, tem tá? mais uma... Aqui fora. Tem o Kiako e depois tem mais uma. Depois a gente vai ter por causa do horário também do painel, tá, gente? Sei que o assunto tá bom, tá animado, né? Mas acho que o Kiako vai fazer a primeira pergunta aqui. Bem rapidinho. Adorei a fala do meu querido Lacqua. Você diz o seguinte, todo mundo pensa que água é água. E você conseguiu encontrar um diferencial. E você disse que você vende valor. Eu queria que você desse um recado para todo mundo aqui. Se eu vendo água e vendo com valor e diferencial, como é que vocês têm que pensar nas empresas de vocês? Pergunta difícil no vale. Pois agora é o olhar para frente, né? A gente está fazendo o nosso próximo plano de voo. O nosso sonho é o dia que alguém chegar no restaurante e falar assim, eu quero uma Lacqua. Porque hoje não pede água, a água que tiver. Mas esse aí, eu acho que uma hora a gente chega lá. O caminho é longo, né? Na verdade, a gente tem 25 anos de empresa, mas trabalhando nesse modelo que eu acho que aí realmente é empresa, até então eu acho que era uma construção meio monstrenga, assim, meio desorganizada. A gente está falando de 5 anos pós-pandemia. A pandemia foi um marco muito grande na cabeça de todo mundo. E trabalhar com profissionalismo, a profissionalização, deixar o amadorismo de lado, deixar o orgulho de lado, isso foi difícil nos sócios, né? De romper essa barreira, de botar, tirar ele da operação, porque quando os sócios estão na operação, cada um pensa de uma forma, e essas formas às vezes não se juntam, né? Então, quando a gente tirou isso e trouxe para uma gestão única, os setores conversaram, né? Então, começou a cuidar de forma sistêmica do processo como um todo. E eu acho que é isso, cada vez dá mais valor. Agora a gente precisa caminhar para um avanço da nossa certificação. A gente tem que sair de uma ISO 22000 e ir para uma FSSC, que ela vai incluir nisso Food Defense, Food Fraud, né? Porque hoje a ISO não tem, a gente precisa estar preocupado com segurança, né? Segurança das fontes, segurança do produto, como é que você vai fazer? Pode ter uma contaminação provocada, né? Um terrorismo, pode ter um monte de coisa, né? É pouco provável? Não sei, mas a gente tem que estar atento a isso. Então, são os caminhos que hoje a gente tem discutido, para onde a gente vai andar, para dar mais garantia. Uma vez a gente fez uma rodada de negócio, foi até aqui na Firjan, há um tempo, logo depois que a gente fez a certificação, nós ganhamos um catering fantástico. Nós começamos a voar para o mundo inteiro com Lacqua. E aquilo ali foi uma coisa assim espetacular. Estava na Emirates, estava na United, aí os amigos estavam indo para a Inglaterra, mandava foto da Lacqua.
para a África, mandava foto da Laco. Então, assim, na hora que a gente começou a voar, e só consegui isso porque eu tinha uma certificação, eu tinha um diferencial. Eu dava garantia, né? E várias instituições corporativas hoje, elas compram, mas além da minha certificação, ela quer me certificar. E as portas estão abertas para todos a qualquer hora que chegar, sabe? Então, assim, vai lá, avalia, certifica. Pô, você está com um carimbo de segurança de qualidade. Eu acho que hoje a palavra segurança, acho para todos, né? Não só para o alimento, né? Para alimento, para a obra que você faz, você garantir segurança, pode falhar? Pode. Mas o nosso percentual, nossa probabilidade de falha, ela diminui muito. Então, eu acho que é isso que é o caminho, né? Para a gente poder dar mais valor e a gente poder cobrar mais caro e aumentar o nosso EBITDA e fazer toda a diretoria feliz, mesmo não estando na operacional, entendeu? Porque eu acho que é isso aí que a gente tem que trabalhar. Muito bom. Pessoal, eu sei que tem mais uma pessoa para fazer uma pergunta ali, vou fazer o seguinte, me disseram que encerrou aqui. A pessoa que tem que fazer a pergunta, vou pedir para fazer depois, no cafezinho aqui, no almoço, tá? Pode ser que aí você fala direto com a pessoa para poder fazer a pergunta. A gente vai ter aqui 2 minutinhos para vocês poderem encerrar aqui, só falas finais, né? Mas de antemão, já gostaria de agradecê-los aí pela participação, né? Vi que o assunto foi animado, o pessoal quer participar, tem curiosidade, tem muita coisa, tem muita história boa, como eu falei para vocês, né? Então depois a gente vai ter espaço ainda no almoço, no período da tarde, para poder trocar aqui com vocês, mas de antemão queria agradecer e deixar vocês fazerem uma breve finalização aí do painel. Não, agradecer a todos, né? Agradecer o Bruno, a Firjan e a oportunidade. Divulgar o nosso negócio, divulgar a nossa marca, divulgar o nosso trabalho é sempre uma coisa gratificante, porque é trabalhoso. Ser empresário no Brasil é desafiador, né? Não é para qualquer um. Por isso que quando desrespeito um empresário, eu fico para morrer, porque só ele que teve coragem de botar a cara na frente, de encarar os desafios, de encarar esse Brasil enlouquecido, onde as pessoas estão muito pouco preocupadas com a gente, um turnover louco, né? Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa não sei o que, ninguém mais quer trabalhar, né? Na operação ali, ela fica muito difícil, porque o cara trocar uma coisa por outra, realmente trocar um dinheiro que ele não faz nada, para não ter que trabalhar 8 horas por dia, e esse monte de discussão, e a gente tem, todos nós aqui, empresários, somos heróis, porque não é uma coisa fácil, mas é gratificante. Bom, Eduardo, para a gente poder encerrar. Muito, muito bom. Foi um prazer gigante estar com vocês aqui, poder ter dividido um pouquinho, né, das nossas angústias, nossos sucessos também. Agradeço imensamente aí, Kiakio, Fernanda, Adão, Cris, prazer conhecê-la, viu? Parabéns a todos vocês, parabéns novamente, viu, pela brilhante empresa. Foi muito legal. E assim, que a gente tenha paixão pelos nossos negócios, né? Que a gente venda mais e o Brasil é um país de oportunidades incomensuráveis, Marcelo. Nosso país é maravilhoso para negócios. Tem 6x1, tem reforma tributária, tem a turma que não quer trabalhar, tem tudo isso. Mas tudo vai depender da gente. A gente pode fazer bastante diferente, podemos transformar o nosso país, podemos transformar o nosso bairro, nossa cidade. Nosso país é realmente maravilhoso. Que a gente tenha força para seguir. Um ótimo dia a todos. Muito bom. Obrigado. Parabéns, gente.